Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do ScalaCast. Eu sou Davi Gomes, serei host deste primeiro episódio, em que nós vamos tratar da jornada analítica, da pergunta de negócios até o ROI. Né? Para me ajudar a conduzir este primeiro episódio do nosso ScalaCast, eu estou aqui com o Lucas, tá? Vai ser meu colega de bancada, vai ser host junto comigo. O Lucas ele é formado em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da USP. Ele iniciou jornada aqui conosco ainda como estagiário. Hoje ele é engenheiro e desenvolvedor de software, integrante da equipe de produtos da Scala. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Davi. Um prazer estar aqui falando um pouquinho de analytics hoje com o pessoal. Hein? Legal. Bom, os nossos convidados, as autoridades no assunto e que vão ajudar a destrinchar esse tema aqui conosco hoje são Dani Franklin, que é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, tem MBA em Gestão pela FGV, fundou a Vanguard, primeira empresa a desembarcar no Porto Digital do Recife em 2001, e na Scala é diretora comercial, posição que ocupa já há 20 anos aproximadamente, né? Isso aí. Sem querer entregar a idade aqui, tá dando isso. Tá? Atendendo clientes de diversas indústrias e com os mais variados problemas de negócio. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. Bom, e também a gente tem aqui o José Leonardo Takahashi, aqui para os íntimos o Taka, né? Que é formado em engenharia pela Unicamp, possui mestrado e doutorado na área de redes neurais artificiais e matemática aplicada a operações portuárias, também pela Unicamp, e na Scala trabalha como cientista de dados, tendo atuado em diversos projetos de analytics e otimização. Seja muito bem-vindo, Taka. Obrigado, Davi. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade, né, de conversar aqui de analytics com vocês aqui, dividir esse momento. Legal, Taka. Bom, para a gente começar esse bate-papo, já que a gente está falando de uma jornada analítica, eu queria começar por você, Dani, começando pelas damas sempre, né? Bora lá. De todas as maneiras, assim, a jornada analítica ela acaba começando por você e pela sua equipe, né? Porque você é a pessoa que vai, num primeiro momento, abordar o cliente. Então, eu queria te pedir para compartilhar um pouquinho com a gente qual é o perfil, né, qual é a persona desse cliente que está buscando por soluções analíticas, né? E como acontece essa primeira conversa? Bom, na verdade, você pode entrar por duas portas, né? A primeira e a mais tradicional, talvez a mais confortável para quem trabalha com tecnologia, é ir na área de tecnologia dos clientes, que seguramente vão ter problemas com dados, com a preparação dos dados, mas normalmente eles tratam da parte mais operacional do dado, não é lá que está o dinheiro realmente que vai, e não é lá para onde nós vamos mostrar um retorno do investimento. Normalmente você entra por o ideal seria entrar por uma área de negócio que tenha um problema de negócio, pode ser uma área de marketing, pode ser uma área financeira, pode ser uma área operacional. Então, se essas áreas têm um problema na mão, que você pode responder com analytics. Então, o ideal seria começar por lá, porque é para lá que você vai conseguir dar o retorno do investimento. Boa, legal. Agora, considerando uma área de negócios que tem um orçamento para fazer investimento, e aí eu até lembro do economista Thomas Sowell que fala que em economia, o grande diferencial é você saber aplicar corretamente recursos escassos que possuem usos diversos, né? Nesse sentido, como é que o cliente, no final das contas, né, o que você diria para o cliente que tem ali um recurso escasso, ele tem um orçamento que às vezes é limitado e ele tem até várias alternativas para fazer o investimento daquele orçamento, e por que ele investiria em analytics, né? Sobretudo, quando a gente pensa que projetos de analytics, em muitas situações, eles utilizam estatística, ou seja, de antemão não é preciso não dá para ter tanta certeza, tanta precisão sobre o quanto de retorno que o investimento que ele está fazendo vai trazer, né? O que você tem a dizer sobre essa questão? A resposta mais direta seria porque seus concorrentes estão fazendo com certeza, mas essa é uma resposta um pouco fofa, né? Não dá para você entender o que está por trás disso. Tá, meu concorrente está fazendo, mas por que eu tenho que fazer? E, na verdade, a pergunta que eu faço para o cliente você quer continuar tomando suas decisões baseado apenas na sua experiência? Obviamente que não pode ser menosprezado, e no seu feeling, ou no feeling de pessoas físicas, ou você quer usar dados para tomar suas decisões, para ter insights para que você tome uma decisão?
E aí a resposta fica bem clara. Eu prefiro ter, por mais que a estatística, né, não te dê a 100% de certeza, ela vai dar uma certeza maior do que somente a sua experiência. Boa, legal. Eu queria pegar duas coisas das respostas que você acabou de trazer. Você falou sobre problema de negócios e você falou sobre dados, né? E construir aqui uma pergunta para o Taka, né? Porque a gente escuta falar muito de dados, né? Você aqui na Scala é cientista de dados, né? A gente fala em soluções data-driven, né? Tem até aquela frase lá de que em Deus nós confiamos, todos os outros me tragam dados, né? Então a gente fala muito de dados. Aí a questão que eu queria colocar para você, Taka, é o seguinte: por onde começa a jornada analítica? Ela começa pelo problema de negócios, como a Dani, né, trouxe, é a pessoa com quem ela vai falar, geralmente é uma pessoa de negócios, ou ela começa por dados? Ok. Eu poderia dizer que o problema é o que motiva tudo, é o que vem antes, né? Acho que historicamente as empresas em si já conhecem os problemas, sabem onde pode melhorar, né? Mas faz pouco tempo, assim, algumas décadas, onde a gente conseguiu alinhar a nossa tecnologia, a parte tanto de matemática e estatística, com a parte computacional, né? Sobre poder de computação mesmo, e mesmo processamento em nuvem e tudo mais, onde a gente conseguiu unir esses dois mundos e agora sim conseguir responder muitas questões, né? Fabricar mais dados e processar esses dados. Então eu diria que a pergunta é algo muito importante, né? Porque foi ela que capacitou e fomentou todo esse universo, né? Esse arcabouço, esse ambiente, para que isso possa ser desenvolvido. Boa. Pegando até, Taka, um gancho aqui do Davi, né? A gente sabe que a Analytics é um tema que está muito na mídia hoje, né? As pessoas falam muito sobre linguagem Python, programação. Você mesmo falou que a própria robustez computacional está possibilitando esse cenário de Analytics, né? Mas assim, para um jovem assim que está na faculdade, está galgando de repente um estágio nessa área, o que você diria que são assim, os papéis que a pessoa poderia iniciar nesse início de carreira, né? Como nessa área de Analytics, existe muito. O Davi trouxe a questão do cientista de dados, mas também existe o engenheiro de dados. O que você poderia dizer assim desses papéis para a gente? Eu diria que as áreas não são extremamente descorrelacionadas, né? A gente tem ali uma intersecção muito boa no pacote que você pode estudar, né? De matérias assim. Mas eu diria que o engenheiro de dados trata da primeira parte, né, desse processo, que seria armazenar os dados, fazer alguma comunicação com o banco de dados, né, e estruturar isso, deixar pronto para uma análise. Então o engenheiro de dados vai conseguir fazer muito bem essa primeira etapa. A partir desse dado já estacionado, né, pronto para a gente poder começar a trabalhar, vem o cientista de dados, onde ele vai conseguir colocar ferramental, vai conseguir colocar técnicas para extrair alguma informação que seja relevante para o cliente. E eu diria ainda um terceiro ponto, que seria alguém fomentado em BI, em visualização de dados, assim, e como traduzir toda essa informação de maneira enxuta para o tomador de decisão, né, poder ali avaliar todos os cenários. Legal, legal. E até uma pergunta que eu estendo para você, Dani. O que você diria, assim, né, da sua experiência aí, que uma pessoa que gostaria de atuar com vendas em Analytics, que queira começar nessa área, ela deveria ter, o que ela poderia estar buscando? É uma excelente pergunta. A primeira coisa que eu falo é que, assim, o vendedor, de uma forma geral, né, independente se ele está vendendo Analytics ou qualquer outro tipo de tecnologia, ou até em outras coisas, ele tem que gostar de gente. Isso eu acho que é a primeira coisa, porque você vai ter que correr atrás do cliente, abrir portas, insistir nisso, ter conversas, então sua empatia pelo problema do cliente, a pessoa tem que ser até corajosa, porque vai ficar insistindo ali com aquela reunião. Então a primeira coisa que eu digo é gostar de pessoas. A segunda, no mundo de Analytics propriamente dito, eu acho que você tem que se interessar em estudar a indústria do cliente que você vai atender. Eu acho que é muito importante você saber, não com o mesmo nível de profundidade, obviamente, do seu cliente, mas minimamente para ele ter confiança de que você sabe do que ele está falando. Então, eu diria que a pessoa tem que gostar de estudar aquela indústria, aqueles problemas daquela indústria. Eu acho que é bem
bem importante ter esse tipo de perfil também. É ser apaixonado, assim, pelo problema do cliente, então, você diria? Ah, total. A gente da área de tecnologia, a gente tem uma mania, né, que a gente tem que estar o tempo todo se controlando, que quando como você mesmo disse no começo, ou foi o Davi, acho que foi você, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, né, então é muito comum a gente chegar para o cliente e falar da nossa solução e esquecer de fazer a pergunta de tipo, qual é o seu problema? E fazer todo o seu discurso em cima do problema do cliente. Eu gosto até de fazer uma analogia legal. Um dia eu estava numa festa aqui da empresa e eu estava comendo um prato de bacalhau muito gostoso e uma amiga sentou do meu lado e eu passei assim uns 10 minutos dizendo, você não vai comer? Mas quando você for comer, pega o bacalhau, porque o bacalhau tá delicioso, foi muito bem feito e etc. E aí ela olhou para mim, concordando, levantou, foi no buffet, pegou o prato e voltou sem o bacalhau. Ela pegou outra coisa. E eu falei, mas como assim, você não vai comer o bacalhau? Ela olhou para mim e falou assim, eu não gosto de bacalhau. Eu passei 10 minutos do meu tempo convencendo ela a comer uma coisa que ela não gostava. E isso a gente faz com certeza com nossos clientes. A gente fala da gente, como a gente é maravilhoso, como nossas soluções são perfeitas, e a gente esquece de pensar que o foco daquela conversa é o problema do cliente. E você está do lado do cliente e entender o problema dele para poder, então, discutir a solução, entendeu? Então, isso é uma coisa bem, bem legal. Ser apaixonado pelo problema do cliente e não pela sua solução. Perfeito. Ô Dani, você consegue aproveitar, então, e trazer, para a gente aterrissar em alguma coisa prática aqui, exemplos de problemas de cliente pelos quais você já se apaixonou? Ah, com certeza. Até porque essa área de analytics é bem apaixonante. Eu vou trazer não só uma, eu vou trazer 3 de indústrias diferentes, né, para a gente conseguir tangibilizar aqui. Primeiro, imagina uma empresa de meios de pagamentos que fornecem maquininhas para lojistas, restaurantes e tudo. E antigamente você tinha, sei lá, 2 ou 3 concorrentes nesse mercado. Hoje você deve ter mais de 10 se você começar a pensar aí. O que acontece é que agora, para você se destacar, você tem que prestar um serviço de excelência, para que o lojista, na hora de passar a máquina, ele automaticamente pense em você e bote a máquina em cima do balcão para, né, passar o cartão. Dentro desse universo, imagina que essas maquininhas elas precisam de manutenção, elas quebram, elas têm que trocar bobina. Imagina se você puder, antes desses problemas acontecerem, você conseguir prever quando isso pode acontecer e se antecipar e chegar lá no seu cliente, né, no seu lojista, e fazer a manutenção preventiva disso. Isso seria muito legal e ele se sentiria mais seguro para passar. O segundo é da área de logística. Imagina uma empresa que transporta por navio grãos a granel, que são depositados em navios que têm porão. Quando ele chega naquele porto, ele tem que se preocupar com várias regras de segurança do próprio navio, do maquinário, de tudo. Isso são variáveis que você tem que levar em consideração. Fora isso, você tem que procurar a maneira levando em consideração a primeira parte de segurança, você tem que levar em consideração também o tempo que você vai tirar aquelas coisas para você usar o pátio que você está armazenando aquilo por o menor tempo possível para você gastar menos dinheiro. Então, eu posso construir um algoritmo matemático que vai pegar todas essas variáveis e decidir como que eu vou tirar esses grãos de dentro do navio, levando em consideração segurança, eficiência e baixo custo. E um terceiro que eu gosto muito, que é muito legal, é uma empresa de tecnologia que fornece internet nas cidades de interior dos estados do nosso país. E eles sempre decidem abrir uma operação nova baseada em experiência e feeling, que é aquilo, né, que a gente sabe, que eu falei lá no começo. Imagina que eu possa levar em consideração tudo que eu tenho dúvida se eu vou abrir no A, no B, na cidade A, na cidade B ou na cidade C, e eu vou levar em consideração tudo. Poder aquisitivo das pessoas, quantidade de gente que tem ali, quantas pessoas tem em cada casa, se elas usam ou não a internet, quantos elas estão dispostas a pagar. E eu dizer, entre a A, a B ou a C, você deveria abrir uma operação na cidade B. Isso eu consigo construir usando dados através de um algoritmo
para te dar essa informação. Legal, legal. E aí, Taka, te colocando nessa conversa aqui, já que a Dani já trouxe os problemas de negócio, de onde a gente vai a partir deste ponto? Temos os problemas de negócio colocados na mesa. É a hora de ir atrás dos dados? Como é que você imagina? Certo. Enquanto a Dani foi falando, eu fui pensando aqui, né? Você já foi resolvendo o problema. Quais são os tipos de abordagem que a gente pode ter, né, nessas brincadeiras aqui, né? Então, quando ela falou sobre a parte de manutenção das maquininhas, né, e tudo mais, eu gosto desse exemplo para a gente ver quais são as possibilidades, assim. Então, por exemplo, se a gente for nos extremos, a gente consegue ver manutenção da maquininha. Eu posso nunca fazer e deixar todas as maquininhas quebrarem e fazer só a parte corretiva, ou eu posso ir e mandar um operador meu fazer manutenção todos os dias em todas as maquininhas. Então, a gente vê um lado onde a gente gasta muito recurso e tem uma taxa alta, por exemplo, de aprovação, com um retorno que deve ser pífio, e um outro lado onde eu tenho que gastar apenas com a troca da maquininha porque ela já quebrou. Só que fazendo esses limitantes que provavelmente ninguém faz, a gente consegue ver que criou um mundo de decisões onde todo mundo atua nesse meio. Então agora a gente consegue, mapeado isso, criar algum tipo de algoritmo, né, algum tipo de machine learning, clusterização, otimização, algo que vai conseguir enxergar essas decisões e munir o cliente, né, deixar isso claro para ele, a consequência de cada uma das decisões que está aqui no meio, onde ele pode escolher, né, qual é o tipo de retorno que ele gostaria. Investir um pouco mais em manutenção, um pouco menos, e continuar tendo um retorno suficiente. Né, na parte de portos, acho que eu poderia falar aqui por horas e horas, foi o que eu estudei durante toda a minha carreira acadêmica, né, mas essa parte de a granel é muito intensa ali, né, são máquinas gigantes, o navio, ele é muito pesado, mas a carga costuma ser uma boa parte desse peso. Então, conforme você vai descarregando, ele vai se movimentando, ele vai inclinando, então você tem uma parte de segurança muito forte para tomar essas decisões. Então, tudo é muito calculado. Então, às vezes, quando esse cliente chega para a gente tem que mostrar para ele que a gente também está preocupado com isso, que a gente vai conseguir fazer algum tipo de solução, uma decisão dentro da área segura, dentro da área que não vai causar qualquer tipo de acidente. Né? E, além disso, sobre a parte de telefonia, né, um projeto que eu tive o prazer de atuar também, né? Quando esse cliente ele consegue reunir esses dados e a partir de experiências passadas, conseguir escolher para qual cidade ele vai abrir agora, né, o seu novo serviço, né, a nova parte de produtos. Então ele já tem ali um dado histórico das cidades, como elas evoluíram, e se isso foi um resultado bom ou ruim. Então agora o que a gente poderia fazer é projetar o desempenho dessas cidades, tanto com dados socioeconômicos quanto com dados internos, né, da empresa, simulando que essa empresa estaria na cidade. Então a gente consegue fazer a projeção durante alguns anos, e nisso a gente vai conseguir ver o desempenho em cada um dos cenários. Né? Então agora a gente consegue fazer um ranking de cidades onde ele vai poder escolher, né, de acordo com os critérios dele, para qual cidade ele gostaria de expandir. Então a gente consegue ver uma parte de machine learning, aprendizado supervisionado bem clara aqui, né, para a gente tratar. Então é muito importante, né, a gente estar a par do que o projeto de analytics pode prover, né, para o cliente, e o cliente está de acordo com todas as nossas práticas. Né? Então, assim, ele tem o problema, a gente tem ferramentas para encontrar a solução, né, e casar esse mundo, né, num projeto. Legal, Taka. A sua explicação é bem interessante porque ela deixa muito claro ali o casamento entre dados e o problema de negócio, né? Ficou muito claro a sua explicação nesse sentido. Eu queria te fazer uma pergunta, né, até para dar um pouco de visibilidade para o cliente que está pensando em entrar em uma jornada de um projeto de analytics, né? O que ele pode esperar da fase de execução do projeto? Porque, assim, algo que já é muito comum e as pessoas já conhecem muito bem é o ciclo de desenvolvimento de software normal. Eu sou formado em engenharia de software, então a gente sabe como é que é, a gente entende a especificação técnica, a especificação funcional do objetivo do cliente, escreve o programa de maneira muito determinística, ele sempre vai fazer a mesma coisa ao longo do tempo, etc e tal. Mas em Analytics, como é que é? O que o cliente pode esperar desse ciclo de desenvolvimento? Certo.
a gente continua com essa parte de programação e a programação continua fazendo, né, um certo passo a passo muito bem delimitado. O que acontece é que o resultado dessa programação não é a resposta que o cliente busca, né? Então, o que a gente programa são maneiras de procurar essa solução. Isso é sempre bem feito. Agora, essa solução ela é mutável no tempo, né? Os dados vão evoluindo e tudo mais, então o que a gente faz é a gente cria algo que vai aprender com esses dados novos, né? Fazer uma busca eficiente com qualquer tipo de dado. Então, isso é muito importante, né, dos clientes estarem, né, bem atentos, a solução ela vai estar viva ali no meio, né? Ela vai acompanhar de acordo com a qualidade dos seus dados. Então, a nossa programação, sim, ela existe ali no meio, né, mas ela vai estar focada em trabalhar essa ferramenta, né, uma ferramenta de busca, uma ferramenta que vai te dar o suporte para tomar a decisão. Legal. Taka, estamos em 2024, né? O mundo inteiro ouviu falar sobre uma coisa que está muito no hype hoje, que é inteligência artificial generativa. Como é que você enxerga isso dentro do mundo de analytics? Como é que você acha que isso está posto? A IA generativa, né, tá muito no hype, o pessoal tá colocando bastante dinheiro desenvolvendo isso em várias áreas, né? Então, apesar de ser generativa, elas estão sendo feitas para vários nichos agora, né? E claramente a gente consegue ver que em algum momento vai esbarrar aqui no mundo de analytics, que é bem correlato, né? Então, a gente está vendo muito forte, muito noticiado as IAs que são meio que para uso pessoal, né, onde você coloca um texto, coloca uma dúvida e ela te responde um texto, ou te responde um vídeo, te responde uma foto, né? Então a gente está vendo isso como se fosse um entretenimento muito forte, mas agora a gente pode tentar trazer para projetos, tentar trazer para a empresa. Então, para facilitar um dia a dia de eficiência, eu acredito que muita gente use como se fosse um tipo de auxiliar, né, ajudando a desenvolver. Muito programador deve usar ChatGPT para terminar seus códigos aí. Porém, a gente pode estar falando agora da IA generativa como um bloco, uma engrenagem dentro do seu projeto, né, fabricando algum tipo de resultado. Então, por exemplo, alguma IA que vá ler um banco de dados, ler uma tabela e gerar automaticamente gráficos que você gostaria de ver. Então, eu acredito que essa tecnologia não está completamente formada para esse tipo de uso, mas que no futuro, com certeza, vai chegar algum tipo de IA nessa área. Legal, legal. E agora, Dani, estendendo essa pergunta para você, né? Você que está mais ali na ponta com os nossos clientes, você ouve muito trazer esse tipo de demanda para dentro dos projetos, ou até mesmo com forma de curiosidade, por exemplo? Sim, praticamente em todas as reuniões que eu tenho ido, independente do assunto que originou aquela reunião, esse tema de IA generativa sempre vem. Muitos clientes curiosos de onde eu posso aplicar, como eu posso aplicar. É um hype que vai passar ou é algo que vai chegar e eu deveria? Porque sempre no mercado você vai ter os clientes visionários, que é aquele que vai ouvir falar e aí vai organizar todo o time para trabalhar com aquilo, e vai ter aqueles que vão esperar os outros fazerem para poder fazer também. Então você vê todo esse tipo. Então existe muita curiosidade, existem clientes que já montaram seus times, mas eu ainda vejo muitos clientes na dúvida do quanto isso vai realmente fazer diferença, não pro dia a dia das pessoas, como o Taka falou, de auxiliar você a ser mais eficiente em alguma atividade, mas no resultado final da empresa. Isso eu acho que o tempo vai responder. Eu acho que veio para ficar, vai auxiliar do tipo, começar a fazer perguntas para a IA generativa que ela pode responder para você usando algoritmos, né, ou matemáticos ou estatísticos, mas no final das contas ainda a gente não chegou nesse nível ainda. Mas quem está estudando aí provavelmente vai sair na frente quando esse momento chegar. Legal, legal. E me conta uma coisa, Dani. Como você falou, né, é muito importante você estudar o problema do negócio, do cliente, né? Eu acho que dependendo da demanda que ele chega, é muito fácil, né? Muito óbvio até você chegar a falar para que você quer usar isso, né? Mas aí eu lanço um desafio para você. Como é que você diria que você abordaria essa questão de tecnologias no hype para dentro da demanda do cliente,
para dar um caimento perfeito para a solução que a empresa está propondo e encaixar direto no problema do cliente? Eu acho que muitas vezes a gente, né, vendedor, na ânsia de fechar um projeto legal com o cliente, a gente tenta vender um canhão para matar uma formiga, ou tentar pegar um quadrado e botar dentro de uma bola. E eu acho que, como excelência no assunto, autoridade no assunto, a gente tem que ser transparente. Muitas vezes o cliente vai dizer, eu quero usar isso. E a sua pergunta vai ser, para quê? E aí, dependendo da resposta, você vai dizer, olha, esse caminho que você está querendo... Vamos, porque aqui é a clássica história que eu falei sobre se apaixonar pela solução e não pelo problema. Então, vamos lá, vamos entender o problema e ver se aquela solução que você quer usar realmente é a que cabe ali. Eu acho que cabe a nós, como autoridade, independente se vai ser um projeto até menor, você ser sincero. Para você conquistar a confiança do cliente, você tem que ser transparente e falar a verdade. Se não precisa de um canhão para matar uma formiga, não compre o canhão. É isso. É adequar a solução exatamente para o problema do cliente, né? Exatamente. Legal. Boa. Eu queria fazer uma pergunta para o Taka, pensando aqui, ainda na execução do projeto. Uma das coisas que eu aprendi com você, Taka, inclusive, foi que uma das primeiras entregas de um projeto de analytics é a análise descritiva, que é quando o modelo começa a trabalhar em cima dos dados do cliente e produzir insights e resultados ali que, de fato, tem aderência com o problema de negócio e que tem aderência com aquilo que o cliente quer, né? Você consegue enriquecer um pouco a nossa conversa aqui com exemplos do que a gente consegue entregar de valor ainda nessa fase de começar a entregar algum tipo de análise prescritiva, algum tipo de relatório, alguma coisa nesse sentido? Claro. É engraçado quando a gente vai conversar com o cliente para tentar pegar alguns insights e como ele produz o próprio resultado, né? Como que ele faz hoje no seu dia a dia. Então ele começa a falar sobre um banco de dados que ele usa, então ele fala, essa coluna aqui, esses dados aqui são muito importantes. É isso aqui que eu olho para tomar minha decisão. E aí você olha, vai fazer algum estudo, vai fazer alguma correlação ali. Quando você tira o relatório estatístico, e aquilo não é importante estatisticamente. Então às vezes rola um desconforto entre o que ele vê valor e onde realmente vai fazer uma diferença, né? Então, às vezes, quando você vem agora com um relatório que não tem nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de viés e diz, olha, talvez não tenha tanto brilho assim. É muito difícil dele explicar até internamente, porque faz sentido para ele, fez a vida toda, né? Então, de repente, agora não faz mais. Mas, por outro lado, esse relatório também vai trazer insights positivos. A gente pode achar uma dessas outros dados que ele tinha, estava na mão dele, mas que ele nunca tinha observado, nunca tinha visto o valor, como aquilo vai trazer um benefício. Então, vira uma via de duas mãos aqui. A gente consegue trazer algum tipo de reação boa também aqui. Alegrias e decepções ao longo da jornada. Exato. Joia. Ô Dani, projeto em execução, o cliente começando a fazer descobertas, algumas positivas, algumas desconfortáveis, por assim dizer. Nesse momento da jornada analítica, onde está o time de vendas? Um time de vendas tem que ser consultivo ao longo de toda a jornada. Não só vender e sair correndo e nunca mais aparecer, né? Mas acompanhar o cliente em toda a jornada para mostrar que você tem empatia por ele, pelo problema que ele está tentando resolver e como foi você que vendeu aquela solução, que você está ali de olho, junto com ele, passando a confiança de que ele pode contar com você se no meio do caminho alguma coisa der errado. Eu acho que é isso. Eu acho que o vendedor que se preze, em tecnologia principalmente, tem que estar ali junto durante toda a jornada, disponível. Taka, queria voltar com uma pergunta para você. Você falou sobre descritivo, né? Que é uma das entregas aqui da nossa jornada analítica, mas talvez a estrela da festa seja preditivo, né? Seja a gente levar para o cliente alguma previsão do que pode vir a acontecer dados os cenários que ele espera e eventualmente algum prescritivo, alguma ação que seja execuível pelo próprio cliente para que ele consiga resolver o problema de negócio ou alcançar os resultados que ele espera alcançar. Tá? Nesse sentido, tem até uma história de um filósofo pré-socrático chamado Tales de Mileto, que eu até queria ver o que você acha, né? Que talvez até traga um pouco de preditivo e prescritivo, né?
Ele era, no final das contas, estudava os astros, né? Era astrônomo no final. E ele apesar da posição de filósofo ser uma posição de muito destaque, né? Muita proeminência, ele não tinha dinheiro. Então, geralmente os comerciantes e o pessoal mais financeiramente mais abastado caçoavam dele por ele ter status, mas não ter dinheiro, né? De que serve essa inteligência de filósofo no final das contas, né? E diz a lenda que ele previu uma colheita recorde de azeitonas, analisando e prevendo o posicionamento dos astros, né? E de posse dessa informação, que aí penso eu que seja um preditivo, né? Ele, com um ano antes, ele fez o seguinte, ele alugou todas as prensas, contratou, fez um contrato de locação de todas as prensas de produção de azeite, né? A colheita recorde um ano depois veio, né? Todos os produtores de azeite precisaram de prensas, né? E quando foram alugar as prensas, descobriram que teriam que alugá-las do Tales de Mileto, que já tinha alugado com um ano de antecedência, ou seja, uma ação, né, prescritiva ali, tá falando aqui do prescritivo, que no final das contas acabou rendendo um bom dinheiro para ele no final do dia. Voltando ali aos exemplos que a Dani trouxe de problemas de negócio, né? O que você pode compartilhar aqui com a gente de pensando em preditivo, pensando em prescritivo, efetivamente, né, para atender esses exemplos, né, de problemas de negócio que a gente tem aqui na mesa? Analisando o caso dele, claramente, né, a gente consegue ver essa parte do preditivo, onde ele, sendo filósofo e observando, né, essas estruturas que fomentaram dados para eles, ele conseguiu estruturar, né, uma correlação entre, seja lá como for que os astros se moviam ali, né, como chuva e qualquer tipo de temperatura que ele poderia ter acesso ali, né, dados que ele poderia estruturar de uma certa maneira e ver o que acontece com a colheita daquele ano, né? Então, ele, fazendo essa correlação, ele conseguiu achar um momento onde ele poderia tirar proveito disso, né? Então, ele conseguiu estruturar o dado, fazer uma boa leitura e tomar uma atitude em cima, né? Então, ele conseguiu ali usar dessa parte analítica dele, né, usar uma estrutura e poder contratar a ferramenta correta, que seriam pegar as prensas, né, e conseguir extrair ali um bom azeite, né, conseguir tirar dinheiro da parte de dados, né? Então, assim, trazendo pro nosso mundo de hoje, foi os exemplos que a gente trouxe aqui agora, muito voltado para machine learning, né, muito voltado para esse tipo de previsão, onde a gente conseguiu utilizar, por exemplo, da telefonia, né, o caso onde a pessoa já trabalha em algumas cidades e gostaria de expandir, né, o mercado para as outras, então ela gostaria de ver como que ela se comportaria naquele lugar. Então a gente conseguiu fazer a previsão nesse sentido. A gente tinha toda a evolução da cidade, desde o momento início de coleta de dados até agora, e tinha o desempenho dele, né, dentro das cidades de vários tipos de cluster. Então a gente consegue fazer a previsão dessas cidades no tempo, vendo como que esse comportamento evolui, né, e como ele encaixaria, né, as próprias vendas dentro de cada uma dessas cidades, vendo os cenários, né? Então, olhando para essa parte, né, fazendo a correlação ali com as azeitonas e prensas, a gente pode ver que as nossas empresas aqui também fazem algo muito parecido, né, onde elas conseguem avaliar esses cenários, né, ter esse dado disponível e atuar em cima de boas decisões, né, em cima de bons cenários. Então, acho que não é, de repente, uma garantia, né? Então, a gente conversa muito sobre esse caso, porque deu certo, né? Mas, assim, olhando para isso, a gente consegue ter a garantia estatística de que quando você faz isso, sei lá, em 100 cidades, 80% funciona muito bem, né? E garante algum retorno. Legal, tá. Legal. E aí, para fechar, né, esse nosso episódio aqui, eu queria fazer uma pergunta para a Dani, depois até estender para o Taka, né? Uma coisa que eu vejo muito aqui no nosso escritório, que eu acho muito bonita, é a paixão com que as pessoas trabalham no dia a dia, né? Engajada, gostando mesmo do que fazem. E eu queria saber de você, Dani, o que você diria que é essência de trabalhar com analytics em venda, que é o core, que definitivamente não pode faltar? Primeiro, eu acho que para os clientes a escala, né? Afinal, não podia deixar aqui a minha veia comercial de lado, mas brincadeiras à parte, eu acho que duas coisas. A primeira, eu acredito que o cliente tenha realmente um problema para ser resolvido e que a gente consiga identificar que esses problemas sejam resolvidos com dados. E a segunda coisa é uma boa integração entre a área de negócios, que tem o problema na mão, e a área de tecnologia,
que vai cuidar dos dados, tratar e garantir que aqueles dados são confiáveis. Então, essas duas coisas não podem faltar. O problema de negócio efetivo e uma integração entre a área de negócio e a área de tecnologia. Eu vou parafrasear a Dani aqui um pouco mais da parte técnica, mas eu diria que um cliente muito bem munido de conhecimento, de ferramentas, e nós, como consultoria, também com esse tipo de conhecimento e ferramentas, né? Então, um cliente muito bem estruturado consegue fazer a pergunta boa, e nós, como consultoria, com boas ferramentas, conseguimos dar uma resposta boa, né? Então, eu diria que essa combinação gera um projeto perfeito. Fantástico. Legal.